Supremo Tribunal Federal manterá a vigilância suprema pela realização das eleições deste ano. E você vai ver também. Incêndios na Amazônia atingem o maior volume para junho em 15 anos. 11 estados brasileiros anunciam redução do ICMS sobre combustíveis. Inflação faz com que os brasileiros mudem alguns hábitos na hora de ir ao supermercado. Mais da metade da população brasileira dorme mal. O estudo avaliou o sono das pessoas durante a pandemia. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, afirmou hoje que a entidade permanecerá vigilante no segundo semestre para que as eleições gerais deste ano ocorram de forma saudável. A corte entra em recesso e retoma os julgamentos em agosto. Durante o discurso de encerramento do semestre no Poder Judiciário em Brasília, Fux declarou que o Supremo Tribunal Federal permanecerá vigilante e sempre à altura de sua missão, a de guardar a Constituição Federal e zelar pela segurança jurídica. Ele ressaltou o papel da Corte em prol da realização das eleições no país. Durante o mês de julho, somente casos urgentes devem ser analisados pelo tribunal, que retomará a pauta em agosto. Fux indicou que no segundo semestre devem ser analisadas as alterações recentes na Lei de Improbidade Administrativa. Outros julgamentos na pauta de agosto envolvem os direitos à educação básica, à saúde, ao transporte e ao sigilo de dados pessoais, bem como temas de direito ambiental e trabalhista. Este foi o último encerramento de semestre com Luiz Fux no comando do Supremo. Em setembro, ele será substituído pela atual vice-presidente, ministra Rosa Weber. Weber ficará a cargo do plantão judicial da Corte entre os dias 2 e 17 de julho, quando será substituída por Fux, que fica até 31 de julho na função. O Brasil assumiu hoje a presidência temporária do Conselho de Segurança da ONU. O cargo é rotativo, sendo ocupado por embaixadores dos principais países do mundo. Durante o mês de julho, o brasileiro Ronaldo Costa Filho será o responsável por presidir os encontros. Costa Filho definiu as metas do Brasil para o período em que vai ocupar a cadeira de presidente temporário do Conselho de Segurança da ONU. Acreditamos poder contribuir para a busca comum pelos membros do Conselho rumo à paz e à segurança, tendo presente a nossa posição singular de país de dimensões continentais com mais de 150 anos de convivência pacífica com seus vizinhos. Um dos pontos que priorizaremos em nossa presidência é a comunicação estratégica em operações de manutenção da paz, com o intuito de melhor engajar-se com a população local em cada missão da ONU, sempre com respeito aos direitos humanos e combatendo a violência. 15 países participam do Conselho, sendo 5 deles permanentes por terem fundado o grupo. São eles China, Estados Unidos, França, Rússia e Reino Unido. Essas nações possuem poder de veto a qualquer decisão proposta pelo colegiado. Os demais ocupam cadeiras de maneira rotativa e possuem poder de voto comum. O Brasil voltou a ocupar o cargo no início de 2022 e permanecerá nele até o fim de 2023. Antes de deixar a posição, o representante brasileiro deve ser presidente novamente em outubro do ano que vem. A Amazônia e o Cerrado registraram recordes históricos no número de focos de queimadas para junho, segundo o monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. No norte do país, a marca é a maior desde 2007. Já no centro-oeste, o índice é o maior desde 2010. Na Amazônia foram detectados 2.562 pontos de calor, o maior número para junho em 15 anos. Os meses de maio e junho marcam um período de seca na floresta. Em maio, o INPE detectou 2.287 focos de calor, o pior resultado para o mês em 18 anos. No acumulado dos últimos 6 meses, são 7.500 focos de calor, um aumento de 18% em relação ao mesmo período de 2021.
A Amazônia também teve um semestre com a maior área sob alerta de desmatamento em 7 anos. Já o Cerrado registrou 4.239 pontos de queimada, o maior número para junho desde 2010. Assim como na Amazônia, a temporada seca no Cerrado também já começou. No mês passado foram registrados 3.578 focos de calor, o maior número para o mês desde que o INPE começou as medições em 1998. No acumulado do semestre, o Cerrado somou quase 11 mil ocorrências. O número é o maior para o período desde 2010. Depois que o indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips foram encontrados mortos por motivos ainda não justificados na região do Vale do Javari, os deputados do Amazonas sugerem medidas que garantem a segurança na navegação nos rios da região. Durante a audiência das comissões do Senado e da Câmara dos Deputados que acompanham a investigação, a hipótese é de que o mandante do crime tenha fugido da região. Houve também indícios de contradições entre os depoimentos dos 3 suspeitos presos, que estão sendo apurados. Os assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips repercutiu no mundo, expondo os problemas de segurança de navegação na localidade. No Amazonas, o deputado Wilker Barreto lembrou que são recorrentes os ataques de piratas e disse ainda que a população ribeirinha é a que mais sofre com o problema. Barreto sugeriu que os governos estadual e federal, em conjunto com o Exército, aumentem a segurança nos rios após o ocorrido. Nesta quarta-feira, dia 29, a polícia iniciou uma segunda reconstituição do crime em Atalaia do Norte. A suspeita é de que Jefferson da Silva Lima teria atirado nas vítimas depois que eles desapareceram no começo do mês, enquanto trabalhavam investigando a terra indígena. Até agora, 20 testemunhas já foram ouvidas, segundo o delegado de polícia responsável pelas investigações. Fazer o que a gente tem vontade. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta sexta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice. Sexta-feira e o avanço da varíola do macaco continua aqui no Rio. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio confirmou novos casos da varíola do macaco. Agora são 9 confirmações, 7 pacientes na capital, 1 em Maricá, na região dos Lagos, e 1 em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Além desses, outros 7 casos suspeitos são investigados pela Secretaria e 19 já foram descartados. Estado e município do Rio já confirmaram a transmissão local da doença. E as principais formas de contágio são por contato próximo, íntimo, com uma pessoa infectada ou com lesões na pele. Por hora, esse vírus não é transmissível pelo ar, como o vírus da Covid-19. Agora vamos de operação, desta vez contra a comercialização de produtos ilegais. O PROCON do Rio e a Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor realizaram uma operação contra a venda de cigarros eletrônicos no estado do Rio. A ação aconteceu em bairros da capital e em municípios da Baixada Fluminense. Ao todo, 7 estabelecimentos foram autuados pelos órgãos que apreenderam 157 dispositivos, além de mais de 1.000 essências e 5 kits. E para fechar, uma boa notícia: o valor da gasolina vai diminuir no Rio. O governador do Rio, Cláudio Castro, anunciou nesta sexta-feira que o ICMS sobre combustíveis no estado vai diminuir de 32% para 18%. O preço da gasolina tem diminuição prevista em aproximadamente R$ 1,19. O preço médio da gasolina no estado atualmente está na faixa de R$ 7,80, que deve descer para o valor de R$ 6,61. Vamos torcer para que seja uma avalanche de redução de preços. Maria Alice, eu fico por aqui. Ótimo fim de semana para todos e até segunda. Obrigada pelas informações, Anderson, e até segunda-feira. E olha, é isso mesmo, além do Rio de Janeiro, mais 10 estados anunciaram hoje a redução do ICMS sobre combustíveis, conforme determinou o STF na semana passada. São eles Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Bahia. A mudança segue uma definição do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. 6 estados ainda não definiram e outros 9 não responderam sobre o tema. Os testes positivos para a Covid-19 em farmácias no mês de junho atingiram seu maior patamar desde fevereiro. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações.
O número de testes positivos para a Covid-19 identificados em farmácias do país mais do que dobrou de maio para junho. A alta foi de 105% e o total de novos diagnósticos no mês chega a quase 279 mil. Mas eu lembro aqui que o mês de janeiro foi o mais crítico do ano, quando houve um pico da primeira onda da variante Ômicron. Na ocasião, quase 1 milhão de casos foram identificados nas drogarias do Brasil. Depois, em fevereiro, foram quase 350 mil diagnósticos positivos em farmácias. Em março e abril, os índices da doença caíram. Já em maio, os casos voltaram a subir, com alta de 326% dos testes positivos em drogarias em comparação a abril. E se nós compararmos abril com junho, a alta foi de 772%. Esses dados foram coletados pela Abrafarma, Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, durante todo o mês de junho, com aproximadamente 4.500 unidades das 26 maiores redes de farmácias do país. E você vai ver ainda nesta edição, inflação faz com que os brasileiros mudem alguns hábitos na hora de ir ao supermercado. E ainda, mais da metade da população brasileira dorme mal. O estudo avaliou o sono das pessoas durante a pandemia. Os detalhes você confere em instantes. Até já. Estamos de volta, são 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. A inflação fez com que os brasileiros mudassem alguns hábitos na hora de ir ao supermercado. Muitos estão trocando marcas famosas por outras mais em conta. A busca pela qualidade foi trocada pela da economia na hora de encher o carrinho. Inflação, juros altos e aumento dos preços de bens e serviços. Fatores que trazem consigo maior endividamento, custo de vida mais elevado e o empobrecimento das famílias. Seu Marco Antônio já não sabe mais como fazer a aposentadoria de um salário mínimo render para pagar as despesas do mês. Eu tenho a ajuda da minha esposa, que vai no mercado, vai no outro, vai na feira, tenta conseguir alguma coisa na feira, porque está difícil. Dona Rosimeire, a esposa do seu Marco, tenta ajudar como pode, mas também já não sabe mais o que fazer. Ah, moça, tem que ir no mercado e ficar vendo os preços em um e em outro. Tá complicado. É, a coisa está difícil. E se você pensa que a crise atingiu apenas as famílias de baixa renda, se engana. Até aqueles consumidores que tinham uma situação financeira um pouco mais confortável tiveram que mudar os hábitos. E isso é visível dentro do supermercado. Sabe aquele costume de comprar uma marca de produto mais famosa? Pois é, hoje essas marcas estão ficando por mais tempo nas prateleiras. Isso quer dizer que, infelizmente, afetou bastante aqui as vendas com relação a produtos de marcas. Assim, agora o pessoal está procurando mais preço barato. O leite, por exemplo, hoje o leite está R$ 6,99. Então a gente está trabalhando com preços, não diria competitivo, porque infelizmente com essa alta que está, a gente está brigando para ter umas marcas similares. Então a gente tem essas diferenças aí que no final o consumidor ainda consegue se sair ainda com um rendimentozinho aí. Quando falamos em economia e comparativo entre marcas e valores, nós temos um exemplo aqui. Duas marcas de feijão carioca, o mais consumido pelos brasileiros. Um custa R$ 11,49 e o outro R$ 7,99. Uma diferença de quase R$ 3,50. E esse valor aqui a gente vai sentir principalmente na hora de chegar ao caixa para pagar a conta final. Porque está tudo muito caro, né? Hoje em dia você tem que ir pelo preço, você não pode nem escolher mais a marca. Aumentou tudo. Já para esta dona de casa, hoje o que deixa o produto mais saboroso não é a marca, e sim o preço. Agora tem que pegar mais barato. Quer dizer, o feijão mais gostoso agora é o mais barato. É isso aí.
E vamos então ao mercado financeiro. O dólar fechou em forte alta nesta sexta-feira, com os investidores monitorando o aumento dos riscos fiscais no Brasil, após o Senado ter aprovado proposta que libera um gasto bilionário às vésperas da eleição. A moeda norte-americana subiu 1,68% e encerrou o dia cotada a R$ 5,32 na venda. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, registrou leve alta nesta sexta-feira após ter operado com instabilidade durante o dia. O índice acumulou um tombo de mais de 10% em junho, com os investidores monitorando aí o aumento dos riscos fiscais após o Senado aprovar a proposta. O Ibovespa subiu 0,42% a 98.954 pontos. E olha só, a intenção de consumo entre brasileiros cresceu pelo sexto mês seguido. O que chama a atenção é que o otimismo é maior entre as classes que ganham menos. Apesar da inflação e dos juros mais altos, a intenção de consumo das famílias no Brasil alcançou 80,2 pontos em junho, superando os resultados do mês nos 2 anos anteriores. Em junho do ano passado, o otimismo chegou a 67,5 pontos. Na avaliação por renda, as famílias com ganhos acima de 10 salários mínimos costumam ter o maior poder de consumo. Mas o aumento da intenção de consumo das famílias de menor renda foi mais intenso neste ano. Para a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o otimismo dos brasileiros pode ser atribuído às medidas de suporte à renda anunciadas pelo governo e à evolução positiva do mercado de trabalho, que apontou queda no desemprego. Apesar de estar em recuperação, o estudo mostra um mercado ainda pouco aquecido, já que é considerado o resultado positivo somente a partir de 100 pontos. A guerra na Ucrânia provocou uma nova onda de mortes de civis hoje. Pelo menos 18 pessoas morreram em um prédio residencial. Um míssil atingiu um prédio na cidade de Odessa. Entre os mortos estão 2 crianças. 30 pessoas foram hospitalizadas. Um centro de recreação também foi atingido pelos russos, matando 2 civis. A Ucrânia tinha esperança de que a agressão a Odessa seria amenizada depois da retirada da Rússia da Ilha da Cobra, no Mar Negro. Mas, segundo autoridades locais, os mísseis partiram de aviões russos. O Kremlin repetiu mais uma vez o discurso de que não ataca alvos civis, mesmo diante de todas as evidências. O parlamento ucraniano homenageou as vítimas de Odessa. O presidente Zelensky disse que o país luta por um futuro pacífico. Zelensky acredita que a Ucrânia e a União Europeia estão iniciando um novo capítulo de sua história, depois que Bruxelas aceitou formalmente a candidatura da Ucrânia para se juntar ao bloco de 27 países. A Ucrânia está lutando por sua escolha de valores, ser um Estado independente em uma grande família, em uma nova e livre família, a família europeia. Logo em seguida, a presidente da Comissão Europeia falou aos parlamentares ucranianos. Ursula von der Leyen prometeu que vai estar junto à Ucrânia durante o processo de adesão ao bloco que já foi iniciado com o convite oficial. E olha só essa informação, mais da metade da população brasileira dorme mal. É o que diz um estudo que avaliou o sono das pessoas durante a pandemia. Vamos ver. 6 horas de sono. Esse é o tempo máximo que Janaína consegue descansar por noite. Isso somando tudo, porque ela afirma que acorda várias vezes ao longo da madrugada e demora a pregar os olhos cada vez que se deita novamente. Também, diante da vida agitada que a maioria das pessoas leva hoje, fica difícil controlar a ansiedade até na hora de dormir. Ainda mais depois da chegada da Covid-19. Depois da Covid, eu descobri um gatilho de ansiedade, um gatilho de um start negativo.
Essa mesma sensação afetou a maioria dos brasileiros que, entre outras áreas da vida, sentiram um impacto na hora de dormir. Uma pesquisa publicada por uma revista científica mostra que mais de 65% dos brasileiros têm sono de má qualidade. O resultado, divulgado recentemente, refere-se a dados coletados lá no começo da pandemia, em março de 2020, com mais de 2.600 pessoas. E a conclusão está relacionada à ansiedade gerada por aquele momento de dúvidas e incertezas. Mas hoje a ciência já sabe que os problemas com o sono também fazem parte das sequelas do coronavírus. E isso está fazendo parte de uma patologia que se chama síndrome pós-Covid ou Covid longa, né? Onde o paciente ou teve uma manifestação grave da doença, foi para a UTI e ainda persiste com alguma sequela, que varia de paciente para paciente, uma sequela maior ou uma sequela menor, né? E aí nós sabemos que esse paciente ele teve coágulos ou microcoágulos que acometeram coração, rins, fígado e até mesmo o cérebro. A Janaína teve Covid-19 bem no começo da pandemia e, diferente da maioria das pessoas, não ficou apenas 14 dias em isolamento, mas 6 semanas com exames positivos. E acredita que entre as sequelas deixadas pela doença, o sono também foi atingido. Porque desde que eu tive a Covid, a coisa ficou mais acentuada. Né? Até por conta da minha respiração ser mais forçada, embora eu tenha feito exercícios respiratórios, eu consegui voltar para a academia agora, até para trabalhar essa coisa do orgânico, né? E gastar mais energia para tentar dormir melhor, para tentar ter uma condição melhor de vida, né? E o corpo realmente está ficando melhor, tá? Mas o resto não está melhorando, não. Bem, o que o doutor recomenda é o seguinte: antes de dormir, nada de telas, muito menos cafeína. É preciso apagar as luzes e fazer a última refeição 3 horas antes de ir para a cama. Outra dica é praticar exercícios com regularidade para conseguir dormir por 7 horas seguidas, sem pausas, de forma reparadora. Agora, sobre a ansiedade gerada pela Covid, segundo o neurocirurgião, é preciso encarar a doença como a gripe, aprender a conviver com ela, sem deixar os cuidados de lado. Para ele, o uso da máscara ainda é essencial, porque nesse momento é o que realmente pode tranquilizar, manter a saúde mental em dia e, assim, conseguir ter belas noites de sono. Existe uma frase que é uma frase da Organização Mundial de Saúde, que fala que saúde é saúde mental. Não podemos esquecer isso. É verdade, é isso mesmo. E o Jornal das 18h30 termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e um excelente fim de semana. Tchau.